Oi pessoal, tudo bem? Depois de alguns dias eu resolvi fazer uma transmissão, mesmo com um pouco de cansaço, enfim, em virtude do trabalho, das pesquisas, né? Mas eu quero trazer para vocês hoje umas informações que eu considero assim muito importantes, porque revelam, na verdade, o tamanho das mentiras que são ditas o tempo todo por aí, né? A respeito de... Na verdade, essas mentiras, elas representam muito mais um lance assim de colocar à vista um discurso que pode ser, né, que pode aparentar ou não, né, alguma verdade, mas que quando muitas e muitas vezes, quando nós vamos de fato ali na realidade para saber como que as coisas funcionam, a gente percebe que não é bem assim, né? É o caso, por exemplo, das relações comerciais, né? Das relações comerciais entre o Brasil e os outros países, ou seja, importação e exportação, e também do ponto de vista mundial, né? O que significa isso? Quem compra de quem? E aí, evidentemente que quando você tem uma balança comercial pesando mais para um lado do que para o outro, isso também pesa nas decisões a serem tomadas, né? Uma coisa é você querer tomar todas as decisões mais malucas aqui dentro, ou para satisfazer as suas loucuras, ou para satisfazer determinadas frações ou determinados grupos, né, da economia, daqueles que têm poder. Outra coisa é aquilo que realmente acontece, né? E aquilo que acontece é absolutamente marcante, porque demonstra que o Brasil depende muito mais da China do que dos Estados Unidos, e os Estados Unidos importam muito mais da China do que o contrário, não é? Só para a gente ter uma ideia, aqui a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, não é? Que é uma fundação fora de qualquer suspeita do ponto de vista ideológico, né? Ou seja, são capitalistas mesmo, né? Eles dizem o seguinte, olha só. O Brasil importou da China nos últimos 12 meses, tá? Isso é coisa de outubro desse ano, tá bom? Então é fresquinho. O Brasil importou da China 34 bilhões 576 milhões de dólares. E exportou para a China 59 bilhões 386 milhões de dólares, ou seja, praticamente não pode ser o dobro, mas enfim, é um saldo de 24 bilhões. O Brasil exporta mais para a China, vende mais para a China e compra menos da China, né? O Brasil importou dos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, 28 bilhões 160 milhões de dólares. Tá? Importou. E exportou para os Estados Unidos 28 bilhões 831 milhões, ou seja, praticamente o negócio empatou, né? Elas por elas, né? Veja,
O que isso significa? Mesmo que o Trump e os Estados Unidos queiram, né, realmente reverter essa situação, fica ainda mais difícil quando a gente olha para a relação comercial entre os Estados Unidos e a China. Vejam vocês que coisa interessante, né? Isso o ano passado. A China exportou para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos compraram da China nada mais, nada menos do que 401 bilhões de dólares. E os Estados Unidos venderam para a China 91 bilhões. 91 bilhões, ou seja, a proporção é de 4:1 praticamente, um pouco mais. Quando a gente pega o Google Maps e quando a gente desce com satélite, né, a gente vê em todas as cidades norte-americanas carros asiáticos, não só chineses, evidentemente, mas carros asiáticos, né? Mas os chineses praticamente invadiram o mercado norte-americano, né? A diferença é de 310 bilhões de dólares. É muita coisa. Como é que você faz para reverter isso? Para quem você vai vender? Como é que os Estados Unidos podem fazer para recuperar essa diferença? E essa diferença permanece também do ponto de vista das relações entre Estados Unidos e China com o mundo. Não é? Os chineses estão vendendo mais e estão comprando menos. Então é muito interessante, porque para mudar isso, não basta simplesmente dar golpes em cima de golpes e guerras em cima de guerras. Os caras estão avançando numa velocidade muito grande. Os dados do FMI, e não só do FMI, mas também de outros organismos, indicam que o PIB norte-americano tende a crescer num patamar muito menor do que o do que a da China, do que o da China, né? Nós vamos verificar ainda aumentos, segundo as previsões, né, também do Banco Mundial. Nós vamos verificar aumentos do PIB chinês muito maiores do que o dos Estados Unidos. Sem contar que a dívida, né, hoje, aqui tem um site muito legal que dá para a gente também dar uma olhada nisso aí, né? A dívida, né, norte-americana está em 21 trilhões 785 bilhões. E a dívida chinesa está em 2 trilhões 414. Só que o PIB chinês está em 11 bilhões 243. E o dos Estados Unidos, 20 bilhões 645. Ou seja, a dívida pública dos Estados Unidos é maior do que o seu PIB. Enquanto que nessa relação, o PIB, aquilo que a China produz, é pelo menos 4,5 vezes maior do que a sua dívida, né? Então, é importante a gente perceber o seguinte, né? Como é que você faz para reverter essas situações? Guerra
É só guerra. Guerra atrás de guerra. Golpes atrás de golpes. Né? Nós estamos falando de capitalismo, né? Nós não estamos falando de República das Bananas. Por mais que queiram transformar o Brasil numa República das Bananas, que, convenhamos, de alguma maneira, né? Já é algo muito corriqueiro, né? O Brasil passou da sexta para a sétima, da sétima para a oitava economia mundial, onde nós estamos hoje, e a previsão é que para o ano que vem termine em 2019 com o 9º lugar, né? Então nós temos fascistas, fanáticos religiosos que também se tornaram fascistas. Nós temos todo tipo de gente maluca que chega ao poder. Agora, não adianta você vender tudo. Para poder recuperar a economia norte-americana, né? Porque o que muita gente diz é exatamente isso, né? Que o Bolsonaro e esse grupo todo está alinhado com os Estados Unidos e querem se manter alinhados para poder, talvez, recuperar a economia norte-americana. Eu acho que vai ser muito difícil, cara. Não vai ser tão simples assim, entendeu? Até porque não há sinais de recuperação interna em grande escala, né? O capitalismo vive de explorar tempo de trabalho, produzir mercadoria, vender e comprar. Como é que você faz isso? Então vamos lá. Uma outra coisa que me chamou muita atenção. Aí expulsam os cubanos. Tem-se toda uma paranoia, esquizofrenia com o comunismo, com o marxismo, com isso, com aquilo, etc, 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 etc. Né? Dizem que os cubanos são explorados, que o Brasil fez muitos negócios com Cuba, que fez muitos negócios com Venezuela, que ficou esse tempo todo financiando ditaduras. Né? Pois bem, a segunda economia mundial, né, que segue a passos largos para se tornar a primeira economia mundial, no seu primeiro artigo da Constituição, né, chinesa, nos princípios gerais, no capítulo 1, diz o seguinte: a República Popular da China é um Estado socialista subordinado à ditadura democrático-popular da classe operária e assente na aliança dos operários e camponeses. O sistema socialista é o sistema básico da República Popular da China. É proibida a sabotagem do sistema socialista por qualquer organização ou indivíduo. Na República Popular da China, segundo artigo, todo o poder pertence ao povo, não é que emana, pertence. Os órgãos através dos quais o povo exerce o poder político são o Congresso Nacional Popular e os Congressos Populares locais dos vários níveis. O povo dirige os assuntos do Estado e administra os assuntos econômicos, culturais e sociais através de diversos canais e de várias formas, em conformidade com a lei. Ok, pode ser que não se cumpra nada disso, mas está escrito, não é? Houve uma tendência de aumento nessa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, né? E chega um ponto exatamente em que supera a relação entre Brasil e China, desculpa. E supera em muito a relação com os Estados Unidos.
Será que essa turma disse que nós fazemos negócios, compramos e vendemos tudo de um país comunista? Aliás, não é um qualquer país comunista, mas é o maior país comunista do mundo, com quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Será que é tão difícil de compreender isso aí? Será que é tão difícil de sacar o que realmente acontece? Onde está a conspiração marxista? Desculpe, eu ia falar... Onde está a conspiração do marxismo cultural? Né? Se a maior ditadura democrática popular da classe operária é a China, e os caras vendem 4 vezes mais para os Estados Unidos do que compram deles, e como é que você faz para reverter isso? Dando um golpe aqui? Isso é simples? Ou vocês acham que também a China não está se transformando num império ou alguma coisa parecida com aquilo que os Estados Unidos fizeram durante muito tempo, né? Compram terras, compram jazidas, compram reservas, etc. Estão no comércio mundial. Então, eu acho, não contem pra ninguém, hein? Eu acho que o Bolsonaro trabalha pra China. O Temer trabalha pra China. A Dilma trabalham pra China. O Lula também trabalhava pra China. A conspiração marxista, que não é cultural, ela é material, tá aí, ó. É bom a gente abrir o olho, viu?